Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Amém? Dá um sorriso para eu ver você sorrindo. Deixa eu ver. Isso, assim é mais bonito. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Né? A gente vai dividir um pouco aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu só queria dizer para você o seguinte, eu estava pensando ali agora no culto, no gabinete, agora antes do culto começar, qual seria o objetivo da mensagem ou dessa pregação. Então, não sei se você sabe, mas eu quero te informar que nós vamos ter um retiro de carnaval. Né? E esse retiro de carnaval, ele está sendo precedido ou está sendo antecedido pelas mensagens que aconteceram dia 8, pela manhã, dia 15 pela manhã, dia 22, que é hoje, domingo que vem, e assim sucessivamente pela manhã. São mensagens que estão precedendo aquilo que nós estaremos liberando da parte de Deus para a igreja no que diz respeito à visão do ano de 2023 para a igreja, que começa no retiro de carnaval. Então, nesse tempo, exatamente nesse tempo de janeiro até antes do retiro, nós estamos na fase da transição. Estamos em uma mudança da linha, da conexão para o novo tema, que será o tema de 2023, que vai ser liberado no retiro. E essas mensagens, elas são exatamente as mensagens que têm, de alguma maneira, precedido aquilo que será o propósito de Deus para a igreja para o ano de 2023. Amém, queridos? Então, qual é o propósito dessas mensagens de domingo de manhã, tanto a do dia 8, do dia 15, a hoje, a de semana que vem? É trazer para a igreja, enquanto igreja reunida, aquele que é o movimento do Espírito de Deus para que nós possamos ter uma direção. Então entenda que quando você se expõe à palavra de Deus, você recebe muitas coisas. E o objetivo pelas quais estas coisas estão acontecendo é porque Deus ama você, Ele ama a sua vida, Ele quer que você saiba se conduzir de maneira apropriada para que você seja uma pessoa melhor, mais feliz, mais completa, mais realizada e glorifique o nome dEle, porque tudo é com esse propósito, glorificar o nome de Jesus Cristo. Então, Marcos, capítulo 9, eu falei Mateus, mas eu me equivoquei, é Marcos. É só para ver se você estava prestando atenção. Marcos, capítulo 9, versículo 21. É discípulo, né? Mateus, Marcos, é tudo perto, tudo irmão. Marcos, capítulo 9, versículo 21. Ele nos traz uma situação que aconteceu com Jesus e com um pai e um filho. Eu ontem, quando... Sim, eu saí de casa de carro e parei e tinha um pai, já era tarde, eram 11h30 da noite, 11 e pouco da noite, mas tinha um pai com uma criança nas costas, né? E que cena bonita, ver aquele pai com a sua criança, ela devia ter uma menina, né? Devia ter uns 6 anos, carregando aqui nas costas, e a criança feliz da vida, porque estava no colo do pai, brincando, e já 11h30 da noite, a rua com água, e o camarada carregando aquela criança. Eu parei para ele passar, ele agradeceu, eu falei, pô, que cena linda, ver um pai, né, cuidando do filho. E era exatamente isso que aconteceu aqui, um pai cuidando do filho. E em Marcos 9, 21, está escrito o seguinte, Jesus perguntou ao pai desse menino, há quanto tempo ele está assim? Porque esse menino estava doente. Ele estava manifestando uma enfermidade que o deixava de uma maneira que causava problema, vergonha e tristeza no coração do pai. E aí o pai responde, desde a infância ele está assim, respondeu ele. Verso 22. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu vou ler até o 27, agora é o 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, Cristo, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Amém, queridos? Fecha mais uma vez seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que é espírito e é vida. E, ó Deus, eu te peço que o Senhor traga vida sobre cada um destes que estão se expondo à tua palavra nesse tempo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Espírito Santo de Deus é vida. Ele é liberdade. E ele carrega consigo bons frutos que frutificam para as pessoas e nas pessoas. Mas, da mesma maneira como nós temos um Espírito que é santo, há outro Espírito que não é santo, que a gente escreve ele com letra minúscula, que é um Espírito maligno. João capítulo 10, versículo 10, fala que tipo de espírito é esse? O ladrão. Né? Jesus fala: eu sou o bom pastor. João 10, 10. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o ladrão vem somente para quê? O Espírito com E minúsculo, que não é o Espírito Santo que vem da parte de Deus, um Espírito separado, exclusivo de Deus que vem para nós, esse Espírito que é maligno, ele tem um objetivo muito claro e bem definido, que é roubar, matar e destruir. Tudo o que tem destruição tem parte com esse espírito com E minúsculo. Então fica aqui um discernimento para você discernir qual é o espírito que move a sua vida. Está destruindo alguma coisa? Não é o Espírito Santo. Porque o espírito que vem para roubar, matar e destruir, ele não é o Espírito Santo. Por isso que, acho que na quarta-feira falamos sobre isso, quando Jesus ele estava fazendo planejamento, resolutamente decidido para ir para Jerusalém, mandou alguns discípulos à frente dele passar em Samaria. Samaria criou problema e os discípulos perguntaram: queres que mande fogo do céu para destruir eles? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. Porque o Filho do Homem, Jesus não veio para destruir, mas veio para salvar. Nós não podemos orar para Deus matar pessoas. Pode parecer ridículo eu falar sobre isso na igreja, mas nesse tempo de política nós precisamos falar isso. Nós não podemos orar para Deus destruir pessoas, porque isso é da parte de Satanás, que enche a tua boca e o teu coração para você orar contra. A pergunta que você precisa fazer é: que tipo de espírito está sobre a sua vida? Então, quem tem uma aliança com o Espírito Santo está livre do poder desse espírito maligno, que veio para roubar, matar e destruir. Mas quem teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus está livre do poder desse espírito maligno. A não ser que decididamente escolha fazer uma aliança com o espírito maligno, em vez de manter a aliança com o Espírito Santo. É uma decisão sua. Assim como um casamento. Você decide continuar casado com a sua esposa. Assim como a mulher decide continuar casada com o seu marido. É uma decisão. A aliança é uma decisão que implica, em posicionamentos recíprocos. Ainda que o Espírito de Deus tenha aliança com você, você pode escolher não ter aliança com ele. É uma decisão sua. E quando você decide não ter aliança com ele, você não tem aliança com ele. Você tem o direito de se aliançar ou de se aliar com quem você quiser. Então, quem tem uma aliança com o Espírito Santo está livre do poder do Espírito
que veio para roubar, para destruir e para matar. Então é correto falarmos que se existe um espírito que dá vida, esse espírito é o Espírito de Deus. E se existe um espírito da morte, esse é o espírito maligno. Veja João, capítulo 6, versículo 63. João, capítulo 6, versículo 63. Está escrito o seguinte, João 6, 63. O Espírito Santo dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Perceba que esse texto, ele claramente nos informa, porque está escrito que é o Espírito Santo que dá vida. E que dá essa vida através de um veículo, através de uma conexão que esse Espírito da vida faz conosco, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus. João, capítulo 6, versículo 63, está escrito: o Espírito dá vida. Ponto e vírgula. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então a gente começa a entender de uma forma muito clara que a palavra de Jesus, ela carrega uma conexão do Espírito que nos traz vida. Posso ouvir um amém? Então, o que acontece quando eu me exponho à palavra de Deus? Por que me faz tão bem espiritualmente ler, me expor, ouvir a palavra de Deus? Porque ela traz vida. Então, eu posso receber a vida pela palavra que flui do Espírito de Deus. Mas eu posso fazer uma leitura que também é uma leitura importante de ser feita. Porque se a palavra que traz vida é a palavra do Espírito Santo, existe uma outra palavra que traz morte, que é aquela palavra do Espírito que não é... Que não é santo. Ou seja, há uma palavra que me vem, que se aproxima de mim, que é lançada para a minha vida, mas que é uma palavra de morte. E há uma palavra que vem, que se aproxima de mim e que é lançada para mim, mas é a palavra de vida. Aí quem escolhe qual tipo de palavra vai entrar no coração? Fala assim, eu escolho. Por isso que nós somos orientados sobre todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração. Então a palavra que traz vida é essa palavra do Senhor, porque ela é gerada, movida, ela é alicerçada e dirigida pelo Espírito Santo. Então o que nos conecta ao Espírito que dá a vida? A palavra da verdade, a palavra de Jesus. Então eu posso entender que se eu estou conectado com a palavra da vida, eu receberei vida. Mas se eu me desconecto da palavra de Jesus, da palavra da vida, e me conecto a outras palavras de outros autores, de outros estudiosos, de outras linhas de entendimento que vão trazer soluções para os meus problemas, eu posso ser seduzido por aquelas palavras que efetivamente tentam substituir a palavra da vida e acabo sendo enganado, iludido, e o que acontece é o contrário. É uma palavra de morte ou da morte que está sendo lançada sobre a minha vida e eu estou achando que estou recebendo a palavra da vida. Mas só existe um caminho, uma verdade e uma vida que está em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e ele conclui, ele ratifica, ele confirma a nossa fé. Então, a aliança com o Espírito Santo, ela é uma decisão minha e ela fica comprometida quando eu fico balançando entre uma tendência a uma palavra da morte ou a tendência a uma palavra da vida. Essa aliança com o Espírito Santo, que gera a vida em meu coração, ela oscila, porque vezes eu ouço a palavra que gera morte,
vezes eu ouço a palavra que gera vida. Tem uma mensagem, se eu não me engano, de Billy Graham, que ele conta a história de dois cachorros que brigavam. Era um cachorro branco e um cachorro preto, e o preto sempre ganhava. E aí perguntaram por que nessa briga de cachorros o preto sempre ganha. Porque o preto é alimentado. E por que o branco sempre perde? Porque o branco passa fome, vai para a briga e ele perde. Então a gente vai vendo que se a gente é alimentado, a gente ganha a batalha. Mas se a gente fica faminto, a gente perde a batalha. Mas quem escolhe comer sou eu e você. Nós é quem escolhemos nos alimentar ou daquilo que gera a vida, que é a palavra da vida, ou a palavra da verdade. E que bom que você está aqui ouvindo a palavra da vida na igreja. A palavra da verdade é a palavra que traz vida de Deus para você. Ou você pode, então, receber e se alimentar dessa ilusão, dessa coisa que enche a barriga, mas não alimenta. Conhece uma coisa que enche a barriga, mas não alimenta? O que enche a barriga, mas não alimenta? Todo mundo está rindo aí, eu não falei nada. Tem um monte de gente se condenando aí. Hugo se condenou, João se condenou, Mateus está condenado. Está todo mundo rindo assim. Porque sabe do que eu estou falando, né? Coisas gostosas que a gente bota para dentro, come, enche a barriga, mas não alimenta. A gente pode usar essa comparação com essa palavra que gera morte. Então a pergunta que você precisa fazer é: qual é a aliança que eu tenho com a palavra da vida? Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6, traz para a gente um entendimento que é importante nesse sentido. Quem vive segundo a carne? Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem vive segundo a carne, porque às vezes a gente oscila, né? Às vezes a gente está aliado à palavra do Espírito que é santo. Às vezes a gente está aliado à palavra do Espírito da morte. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então eu começo a descobrir que eu preciso mudar a minha mentalidade. Tem aquele texto que a gente sempre fala, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? No versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Renovar a mentalidade. Agora a pergunta: como que eu mudo a minha mentalidade? Como que eu mudo a minha mente? De que maneira a minha mentalidade ela não vai ficar vivendo segundo a carne, mas vai viver segundo o Espírito? A resposta já foi dada. É através da vida que eu recebo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito e é vida. Então, de que maneira eu mudo a minha mentalidade? Através da palavra de Deus que entra no meu coração e traz vida. Então eu tenho algo humano, natural, concreto, factível, tangente, que eu posso usar o tato para, de alguma maneira, acessar, que é a palavra de Deus, que vai gerar dentro do meu coração uma vida que vem do Espírito de Deus, porque ele disse que aconteceria isso. A palavra de Deus é vida. João capítulo 6, versículo 63. E se eu tenho a mentalidade ansiosa ou desejosa em ser uma mentalidade do Espírito, eu preciso me voltar para a palavra do Senhor. Por quê? Gálatas capítulo 5, 17. Quem se volta para a carne, ou quem esquece, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Quem tem a mentalidade segundo a carne, não vai fazer o que o Espírito deseja. Mas quem tem a mentalidade segundo o Espírito vai fazer o que o Espírito deseja. Então, o que eu desejo, o que o Espírito deseja, o que eu desejo é o que a carne deseja, eu tenho que mudar a mentalidade. E eu mudo a mentalidade através da palavra.
Gálatas 5,17 está escrito: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não conseguem fazer o que desejam. Então eu sei que há o Espírito Santo, e sei que há o Espírito que não é santo. E eu não consigo parar de oscilar, porque eu tenho uma carne. E essa carne, ela briga dentro de mim, há um constante conflito dentro de mim, e eu já preguei isso e vou repetir de novo. Você quer resolver os problemas dos teus conflitos interiores? Aleluia! Morra. Acabou, não vai ter problema nenhum. Lá no novo céu, na nova terra, você vai ter vida eterna, não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte, você está na presença do Senhor. Mas enquanto você for carne, você estará em conflito, se é que você tem o Espírito Santo de Deus. Eu posso afirmar, à luz de Gálatas 5,17, que quanto maior for o seu conflito interior, mais cheio do Espírito Santo você é. E mais convicção da batalha que existe dentro do seu corpo você tem. Então, por que eu digo isso? Porque a carne e espírito militam, brigam, guerreiam entre si. Gálatas 5,17, a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Estão em conflito um com o outro. Tem gente que nem conhece esse conflito. Tem gente que não quer o conflito do espírito, foge da igreja. Porque tem gente que chega na igreja, sente que tem um espírito diferente aqui nesse lugar. Você se sente bem na igreja? Tem gente que se sente mal. Tem gente que não aguenta ficar aqui dentro. Dá vontade de ir no banheiro, dá sono, entristece, não está afim. É uma encrenca, é um parto. Por quê? Por causa do espírito que está aqui. Você se sente bem onde está numa roda, todo mundo bêbado, xingando, falando palavrão, escarnecendo e falando mal de Deus? Você se sente bem num lugar desse? Tem gente que se sente super à vontade num lugar desse. Porque há um espírito que permeia os ambientes e que nos fazem conectar com aquilo que é santo ou nos fazem, perceber aquilo que não é santo. E dependendo do tipo ou da espécie de espírito que estiver em você, você vai se sentir mais à vontade ou menos à vontade em algum lugar ou em outro lugar. Então, graças a Deus que você se sente à vontade na igreja. E graças a Deus que você não se sente à vontade nestes lugares, onde o Espírito de Deus não está. E graças a Deus pelo conflito que você tem dentro do seu interior. Porque se você não tem conflito, é que você já está moldado à sua carne. Quem não é moldado à carne, vive em conflito. Por quê? Porque você continua carne. Está vivo? Dá uma olhada no teu braço aí, cutuca ele. Fala assim, ó, carninha. Uns é bastante carne, né, irmãos? Uns aí são pernil de porco, outros são asa de frango, mas tem carne aí. E enquanto tiver essa carne, vai haver um conflito com aquilo que é do Espírito. E de que maneira eu mudo a minha mentalidade para que esse conflito fique anuviado, para que esse conflito ele fique, de alguma forma, suportável? De que maneira eu mudo a minha mentalidade para que esse conflito ele seja vencido e eu vá vivendo, caminhando de fé em fé, de glória em glória, através do poder da palavra do Senhor, que é Espírito e é vida. Por isso é tão difícil você ler a palavra de Deus. Você gosta de ouvir outros lendo para você? Você gosta de ouvir outras pessoas fazendo alguma coisa que é sua? Você gosta de ouvir mensagens que são pregadas, mas dificilmente você gosta de pegar a Bíblia e ler a palavra de Deus, que é o Espírito falando diretamente a você. Você não consegue. Porque o espírito da carne que está dentro de você te incomoda para você parar. O espírito, que é o E minúsculo, que ainda existe dentro de você, que milita contra o espírito, diz, não dá, tu está cansado, tu não tem tempo, tu não entende, para. E de que maneira você supera isso?
com a sua decisão, com a sua vontade, com a sua escolha. Mas quando você consegue, as palavras que o Senhor Jesus nos dá são espírito e são vida. E essa vida é maior do que toda a morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Então, ao voltar a minha mente para o Espírito Santo, aumenta o nível de conflito na minha vida. Porque a santidade, ela passa a ser um desejo ou um anseio, uma vontade do meu coração. É o que Paulo fala. Puxa, mas o bem que eu quero fazer, a santidade que eu quero carregar, né? O equilíbrio da vida que eu quero ter, a conexão com as pessoas que eu quero ter, o movimento de Deus na minha vida que eu quero ter, né? A relação que eu queria ter com o presente, com o passado, com o futuro, com o trabalho, eu não consigo. Pelo contrário, todas essas coisas, o mal parece que está continuamente... Eu sou um homem infeliz. É o conflito do homem interior, regenerado pelo Espírito Santo, e a carne que ainda persiste, mas essa carne foi vencida. E é por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque quando este corpo mortal for revestido com a imortalidade, você poderá dizer, tragada foi a morte pela vitória. Mas enquanto você estiver na carne, haverá esse conflito. Então você precisa reconhecer uma mentalidade carnal para confessar o seu pecado. Quem esteve aqui no culto da semana passada, culto da confissão, amém? Não precisa falar, mas você precisou fazer alguma confissão a partir do culto da semana passada? Deus falou ao teu coração? Há uma batalha entre a carne e o espírito. Entre o espírito com E maiúsculo e o espírito com E minúsculo. O espírito com E maiúsculo prega, confesse. O espírito com E minúsculo diz, depois eu faço isso, eu não preciso. Calma aí, deixa eu equilibrar. Não, já está tudo resolvido. Mas, diante do reconhecimento de uma mentalidade carnal, você pode se arrepender. Confessar a Jesus, clamar a Ele, para que Ele te ajude a vencer a essa incredulidade. A incredulidade, ela é consequência de uma mente carnal. Então, caso seja esse o seu caso, reconheça, confesse, arrependa-se e peça ajuda a Jesus. 4 passos que vão te ajudar a mudar a sua mentalidade e vão te ajudar para que você livre-se da carne, que por vezes quer te dominar. Reconheça a carne. O próprio apóstolo Paulo reconheceu. Isaías, quando teve seu chamado, Isaías 6, quando ele esteve diante daquele ser celestial, ele falou o quê? Ai de mim. Por quê? Porque sou sujo, sou impuro, sou um pecador, e os meus olhos. E aí veio um anjo, tocou nele com uma tenaz e o colocou de pé. Paulo diz, desventurado homem que sou. João Batista diz, o Senhor que vem a mim, eu que tenho que ir ao Senhor. Então reconheça a sua carnalidade. Enquanto não houver um reconhecimento de que você é um crente carnal, você continuará preso em lugares que não vão ser lugares da tua liberdade. Por isso que a humildade, ela é poderosa demais. E ela causa, dentro de nós, um impacto de transformação na nossa vida. Então, reconheça a sua mente carnal. Confesse a sua mente carnal. A quem eu vou confessar a mente carnal? A Deus? A mim mesmo? Ao outro? Peça perdão, arrependa-se. E peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. Eu te pergunto, você, enquanto não reconhece a sua mente carnal, você não vai poder fazer uma oração. Senhor, aumenta a minha fé. Você não faz essa oração. Porque quem tem a mente que não reconhece a carnalidade, acha que está num nível de fé suficientemente bom.
E se eu estou no nível de fé suficientemente bom, eu não preciso pedir para que essa fé aumente. Pergunta. Você já cogitou em clamar ao Senhor para aumentar a medida da fé que Ele te deu? Você já fez essa oração? Já tem pensado nisso nos últimos dias? Para o Senhor aumentar a medida da fé? Ah, pastor, o que é isso? Romanos capítulo 12, versículo 3, para que a gente não fale aqui das coisas espirituais com base em afirmações humanas. A gente usa a palavra de Deus como referência. Romanos 12, 3 está escrito: por isso, pela graça, Romanos capítulo 12, versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Alguém que não reconhece a mentalidade carnal nunca vai pedir para que Deus aumente a sua fé, porque entende que a medida da fé tá legal, tá boa, tá legal. Não, eu sou. Aí começa a dizer o que você é na igreja, o que você representa para as outras pessoas, a importância que você tem ou o que você faz, porque nós somos seres comparativos e nessa justificativa de dizer quem nós somos, a gente vai começando a dar carteirada no Espírito Santo, mostrando: eu faço isso, eu sou aquilo, eu tenho esse título, né? Bem diferente desse homem que chega às 7 horas da manhã para varrer a igreja. Você começa a dar carteirada: mas eu varro a igreja. É o contrário. Quem não tem a mentalidade que reconhece a carnalidade nunca vai pedir para aumentar a fé, porque já se acha que já chegou lá. Acha que a medida da fé já é suficiente. E fé? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, fala que a fé é um dom de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 9, a outro, pela fé, o Espírito concede fé pelo mesmo Espírito. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, fé. É concedida fé. Se eu leio que existe uma medida da fé, e se eu leio que a fé é um dom, agora passa para 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo Espírito, e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito distribui como o Espírito quer. Se eu tenho uma mentalidade voltada para a carne, reconheço isso, entendo que a fé é um dom, entendo que esse dom é um dom do Espírito e ele dá como quer, eu vou começar a pedir a Deus o quê? Senhor, aumenta a minha fé. Até porque em 1 Coríntios 12, 31, está escrito: entretanto, busquem com dedicação, 1 Coríntios 12, 31, busquem com dedicação os melhores dons. Esse dom de esbarrar eu tenho desde pequenininho. Busque os melhores dons. Um dia que inventarem um radar assim para triangular a minha posição, eu compro aqui um radar, né? Se eu entendo que a minha mente é carnal, entendo que a fé é um dom, entendo que o Espírito distribui esse dom como quer, e entendo que eu posso buscar os melhores dons, eu vou buscar o dom da fé. Eu vou querer: Senhor, aumenta a medida da minha fé, porque existe uma medida da fé. Agora, se eu não entendo nada disso, eu não reconheço, não confesso, não me arrependo e não peço ajuda a Jesus, eu me mantenho no mesmo padrão de fé, ou na mesma medida de fé de sempre. E aí vem o filósofo e fala: nada muda. Se nada muda. Em 2023, você precisa decidir se você quer aumentar a sua medida de fé, ou se está tudo bem para você do jeito que está. Ou se a sua fé ela está suficiente para a sua vida.
ou se você está legal com a sua fé, ou se você tem outras prioridades do que você vai pedir a Deus, ou do que você vai buscar a Deus, ou daquilo que você anseia diante do Senhor. Porque essa é uma posição minha e sua. Você escolhe o que você quer. O que você quer? Jesus deixa muito claro, o cego está lá gritando, e Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Parece redundante, mas o Senhor nunca vai fazer por nós ou para nós aquilo que nós não queremos que Ele faça. E é por isso que podemos dizer não ao Senhor. E por isso devemos ser cuidadosos, para não dizer não e entristecer o Espírito Santo. Portanto, se eu entendo que a minha mentalidade é uma mentalidade carnal, eu entendo que eu preciso mudar a mentalidade, eu entendo que essa mentalidade vem mudando através da palavra que é espírito e que é vida, e eu preciso de mais fé que vai gerar dentro de mim essa mudança de mentalidade, eu preciso reconhecer isso, me confessar, me arrepender e pedir a ajuda. E falar, Senhor, aumenta a minha fé. Eu vou procurar com zelo esse dom. Aumenta a minha fé. E não foi o que o pai desse menino fez? Volte para Marcos, capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24, está escrito. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, Senhor. Ajuda a vencer a minha incredulidade. O pai desse menino, que era atormentado por um espírito maligno, reconheceu que precisava de uma porção maior de fé. Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha, ou em outras versões, falta de fé, incredulidade. Ele confessou a Jesus os seus limites com sinceridade de coração. De alguém que foi chamado à atenção pelo Senhor. E reconheceu o seu equívoco. Ah, Senhor, se podes, me ajuda. Aí Jesus dá-lhe uma chamada. Como assim? Se podes? Tu está dizendo que o problema é meu filho? Peraí, pai do menino com o espírito atormentado que está com problema. Você está dizendo que é eu que não posso fazer por você o que você precisa? Então o problema sou eu? É isso? Tu está pegando uma coisa que é tua responsabilidade, que é a tua falta de fé, e está dizendo para mim, agora que eu é que não tenho poder para resolver o teu problema? Você está pegando o teu problema, pai do menino que está com o espírito atormentado, e está dizendo que o problema é porque a igreja não é boa, porque o pastor não é bom, porque a palavra não é boa, porque o irmão não é isso, porque o irmão não é aquilo. É isso que você está dizendo? Que o problema está fora de você? As justificativas, elas sempre querem nos manter nos mesmos lugares, porque elas são antagônicas ao reconhecimento, que antecede a transformação e a mudança. E enquanto você se justificar, o Senhor vai ficar perguntando, se podes? Tudo é possível que crê. Então não é um problema se o Senhor pode ou não pode fazer, o problema é se eu creio ou não creio que Ele vai fazer. Então o Senhor pode todas as coisas, a gente fala e repete isso, amém, querido? Amém. E agora você tem um problema na tua vida. Você tem um problema na sua vida, porque as coisas que não acontecem na sua vida é porque você não crê. Para de culpar o Senhor pela tua incredulidade. Para de culpar ao Senhor por aquilo que Ele não fez, porque você não crê. Se pode. E louvado seja o nome do Senhor, porque como pai desse menino, a gente pode exclamar, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, arrependermos dele e buscar a ajuda do Senhor. Senhor, me ajuda! Quem reconhece que não tem a fé suficiente, vai buscar um aumento da medida da fé. E o aumento da medida da fé antecede um milagre de Deus na sua vida. Ah, eu quero um milagre. Mas como se você não crê? Não está escrito, se creres, verás a glória de Deus? E a maioria culpa a igreja, o pastor, a Jesus, o tempo, culpa todas as coisas. Menos reconhece que o problema é a falta de fé.
E se eu paro aqui, seria muito cruel, porque eu estaria limpando a barra do Senhor e dizendo, a culpa é tua, Deus não faz porque você é o culpado. Isso é peso, isso não é graça, isso é acusação, isso não é misericórdia. Mas existe algo que você pode fazer quando você tem pouca fé e que está disponível, que o Senhor te deu esse direito. Senhor, aumenta a minha fé, e Ele vai aumentar a sua fé. Senhor, tem misericórdia da minha vida e ajuda-me, eu quero crer. E o Senhor vai liberar do Espírito Santo dele. Por quê? Porque a fé é um dom. E o Espírito dá esse dom conforme lhe apraz, conforme Ele quer. E todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhes-á. Todo aquele que busca, encontra. Então o Senhor não te deixa na mão, na sua incredulidade. É a graça do Senhor que faz por nós o que nós não podemos fazer, para que nós cheguemos onde ainda nós não chegamos. Porque o Senhor sabe da tua falta de fé. A pergunta é, você sabe? Ou você quer viver enganando a você mesmo? 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um pouco antes, João fala, se dissermos que não pecamos, mentimos, a verdade de Deus não está em nós, enganamos a nós mesmos. Então a pergunta que você precisa fazer é, por que eu não reconheço que há incredulidade no meu coração? Por que eu não mudo a mentalidade através do poder da palavra? Por que eu não busco aumento da medida da fé, que é um dom do Espírito que Ele dá como quer, e eu busco com diligência, com zelo, com interesse, com esforço os melhores dons? Porque isso é a conversão. Então, isso não tem a ver com discernimento espiritual. Porque o pai desse menino, diante da prisão espiritual do filho, ele sabia que o menino estava atormentado por um espírito maligno. Não sabia? Vamos ler de novo o texto? Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesus perguntou, Marcos 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai do menino. Muitas vezes, esse espírito, o pai sabia que era um espírito maligno. O pai sabia. O espírito, esse espírito, tem lançado ele no fogo, tem lançado ele na água para o matar. Muitas vezes. E no desespero ele fala, se podes, faz alguma coisa. Por quê? Porque por trás dessa afirmação está ali uma decepção muito grande de um pai que já deve ter pedido ajuda para não sei quantas pessoas e ninguém pôde fazer nada. E aqui é que é o X da questão. Esse pai coloca Jesus no campo do mais um. Eu pedi ajuda, não resolveu. 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 Se pode, faz alguma coisa. Aí Jesus falou, se pode, eu não sou qualquer um. Jesus não é qualquer um. As tuas decepções não te dão o direito de ignorar que Jesus continua sendo Jesus Cristo. Se você se decepcionou com aquilo que te fizeram ou com aquilo que não te fizeram, azeite. Essa é uma expressão cultural da época do onça. Quem entendeu? Provavelmente você tem mais de 50 anos. Mas eu estou decepcionado, porque ninguém pôde fazer nada. É algo que você vai precisar resolver com você mesmo, porque se ninguém pôde fazer, Jesus pode fazer. Jesus pode. Jesus pode. Então por que ele não fez até agora? Porque você não teve fé. Então é culpa minha? Não, porque ele diz que se você não tem fé, eu te ajudo para te dar mais fé ainda. Eu vejo uma agonia no Senhor em querer fazer as coisas pelo seu povo, o povo que se chama pelo meu nome. Mas esse povo não se humilha, não ora, não busca a sua face, não se volta para ele. O povo se volta para todo tipo de ajuda que decepciona, que vai fazer você ficar com essa decepção. Se pode, se pode. Eu já tentei com um, tentei com outro, se pode. Jesus não é qualquer um. Não é. Então, diante da sua decepção, da frustração anterior, não joga essa culpa ou joga essa conta nas costas de Jesus. O pai sabia que era um problema espiritual, mas ele não sabia o que fazer,
Porque ele não tinha fé. E ele não tinha fé por quê? Porque não queria. Reconhecer que a sua mentalidade é carnal é você bater no teu peito e falar: eu não tenho fé porque eu não quero ter fé. Porque o dia que eu quiser ter fé, eu vou buscar a fé do Senhor, e o Senhor vai me ajudar para ter a fé que move montanhas, a ponto de eu declarar: vai e vai. Então cuidado quando você transfere responsabilidades que são suas, mas junto com as responsabilidades que Deus te dá, junto com a missão que Deus te dá, Ele também te dá o empoderamento para você cumprir a missão. Ele vos disse: sede santos, porque eu sou santo. Mas Ele não te deixou sozinho nessa missão. Ele te dá o Espírito Santo. Aleluia. O pai desse menino sabia que era um problema espiritual. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Está escrito: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você pode declarar: eu não tenho fé, mas a fé vem. Eu não tenho fé, mas a fé vem. A fé vem. A fé vem. A fé vem. Que você grite isso no seu interior. A fé vem. A fé vem. Como que ela vem? Pela palavra de Cristo, que é espírito, que é vida, que muda a minha natureza, a mentalidade carnal. Eu sei que há problemas espirituais. Mas esses problemas espirituais, a gente veste a capa de Naamã e acha que a gente vai chegar na igreja, o pastor vai nos receber, vai fazer um movimento com as mãos e você sairá daqui curado. Como um pó de pirlim-pim-pim da Emília. Pá! E aí você ignora que o que antecede o milagre é a fé. E a fé está ao seu alcance. A fé está ao seu alcance. A fé está ao seu alcance. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não adianta identificar os problemas espirituais se você não tem fé. Mas o Senhor te dá a solução para você discernir e resolver os problemas espirituais. Para o Senhor, não há impossíveis. Não há impossíveis. Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Tem uma informação aqui que é muito importante. Um ensino que muda tudo. Marcos 9, 28 está escrito: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Jesus, conta pra gente aqui, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Era um espírito maligno? Era. E por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Talvez você mesmo pergunte. Pastor Lúcio leu agora de manhã, livro de Lucas, capítulo 9, e diz que Jesus deu poder e autoridade para que expulsassem todos os espíritos malignos. Deu esse poder e deu essa autoridade. Mas por que esse aqui, os discípulos não conseguiram expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há informações poderosas aqui que mudam tudo. Primeiro, há espécies diferentes de espíritos malignos que nós precisamos entender que existem. Efésios capítulo 6 fala sobre alguma espécie de hierarquia no mundo espiritual. Potestades, principados, demônios. Há espécies de espíritos malignos que não saem automaticamente porque eu sou ou deixo de ser crente. Estava me lembrando do seu Nicolini. Uma vez eu estava na Igreja Nova Vida da Tijuca, seu Nicolini era diácono lá.
Não sei se o Balboa já era de lá dessa época. Mas eu estava lá no culto, daqui a pouco o Nicolini me abraça nervoso, branco. Ângelo, por favor, você precisa descer agora comigo. Ele falava assim mesmo. Lembro bem. Que foi, Nicolini? Venha rápido, rápido. Há um demônio lá embaixo e ninguém expulsa esse demônio. Foi, eu ri pra chuchu. E eu tava lá no culto, não queria descer. Eu falei, mas expulsa. Não há como. Desça. Desse jeito mesmo. Aí eu peguei e desci irritado. Né? Desci irritado. Eu implicava com o Nicolini por causa do controle remoto. Mas então eu desci irritado. Controle remoto do ar-condicionado. Era uma festa. Né? Aí desci irritado, cheguei lá pro demônio já irritado. O demônio tava lá. Eu falei pra ele, olha pra mim, sai em nome de Jesus, sai. Aí o demônio acordou, falei, pronto, Nicolini, agora consagra aí, ora, porque eu quero voltar pro meu culto. Aí ele ficou assim espantado. Porque tem espécies de demônios que só saem com jejum e oração. Há uma identificação dos problemas espirituais, mas eles não são automáticos. A gente não vai resolver automático. Eu me lembro de uma vez que eu estava num evangelismo, acho que em Barra do Piraí, com o Julinho, casado com a Denise, que é a irmã da pastora Marise. Eu tenho que falar devagar, que senão eu confundo. Hoje o pastor Júlio. E eu era adolescente. E eu sentei do lado de um camarada em situação de rua. Na época a gente falava mendigo, não pode mais falar, agora é a pessoa em situação de rua. Talvez daqui a alguns anos mude a nomenclatura, mas estava lá, aquele camarada lá. Era ele mesmo, do mesmo jeito. O nome que dá a ele não importa, mas era ele. Um ser humano, um ser vivo, filho de Deus, que foi criado para glorificar a Deus, mas estava ali preso naquela rua. E eu sentei do lado dele, e na hora que eu sentei do lado dele, eu fiquei arrepiado, da cabeça à ponta do pé. Senti um pavor. Eu falei, meu Deus, é um demônio. E eu olhei para ele em silêncio. O cara sentado. E eu olhei para ele e falei o seguinte... Quem é que está aí? Ele olhou. Você sentiu, é? Aí eu levantei e falei, ó, não dá para mim não. Esse aqui não dá para mim não. Existem espécies de batalhas espirituais que nós teremos vitórias por aquilo que nós alcançamos na medida da nossa fé. Mas existem outras batalhas espirituais contra espécies de espíritos malignos. Ah, tem isso? Tem. Jesus disse que tem, então tem. Jesus disse que tem, então tem. Mas existem espécies de espíritos malignos que só são repreendidos, expulsos e a pessoa será liberta através de duas estratégias que são a medida da fé que vai nos levar a fazê-la, que é o jejum e é a oração. Veja, você quer aumentar a medida de fé. Os frutos ou a característica daqueles que querem aumentar a medida da fé é o jejum e é a oração. Isso aumenta o nível da medida da tua fé e aumenta o nível da tua autoridade espiritual sobre espécies de espíritos malignos diferentes. Ah, e para que eu preciso disso? Porque não basta identificar os problemas como problemas espirituais. Você é filho de um Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E Deus te chamou para ser um apregoador, para pregar as boas novas, para pôr em liberdade os cativos. E a proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus te chamou para ser um libertador de pessoas. Como? Com jejum, com oração. Como? Com o aumento da medida de fé. Como? Através do poder que é liberado pelo Espírito da vida, através da palavra de Deus. Então, eu não sei como. Não, sabe sim. São duas manifestações de fé que vão aumentar o poder do Espírito Santo na sua vida. Jejum e oração. Não entre numa batalha que você não está preparado. Você pode ser vencido. A história do povo de Israel conta isso inúmeras vezes. Quando achavam que a arca da aliança de Deus era uma espécie de amuleto que daria a vitória automática. Ainda que não estivessem em conexão com o Deus de Israel. E a batalha
foi vencida. Existe uma história bíblica da derrota do povo de Israel contra a cidade de Ai. Ai. Nome profético, né? Ai. Porque doeu. É pouquinha gente, não precisa muito esforço, não precisa grandes coisas. Nós somos fortes. Nós somos vencedores de outros povos, mas havia uma desconexão porque algo estava causando a desconexão. Havia idolatria, havia coisa errada. Não havia confissão de pecados. Não havia unidade no espírito. E as coisas da libertação, da vitória, não chegavam. E aí foram para a cidade de Ai e perderam. Mas nós somos teu povo. Mas nós somos teus filhos. Mas nós estamos debaixo de uma promessa. E perdemos? Sim. Por quê? Porque quando não há santidade, não há o Espírito Santo. E aonde não há o Espírito da vida, quem prevalece é o espírito da morte. Porque o ladrão, o inimigo, veio para roubar, matar e destruir. Então, se eu quero ser vencedor e vitorioso, eu preciso compreender que há estratégias que me conectam ao espiritual e que me fazem ser vencedor. Ou como Paulo diz, mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Recapitulando, o que a palavra de Deus trouxe para você nessa manhã? Um problema que foi identificado como espiritual. Há problemas que precisam ser identificados como problemas espirituais. 2. O pai do menino, ele começou a assumir o papel de intercessor. Ele foi até Jesus, porque o filho não conseguia ir. Ele intercedeu pelo filho, porque o filho não estava em condições de pedir ajuda por ele mesmo. O filho foi liberto, sim ou não? O filho foi curado, sim ou não? A intercessão deu certo, sim ou não? Então não desista de interceder por aqueles que você não acredita que tenham uma condição de sair de onde estão. Porque eles vão sair por causa de você. O intercessor. 3. Um pedido de ajuda diante do que estava acontecendo no mundo natural, mas que tinha origem espiritual. Há coisas que acontecem nas nossas vidas físicas, naturais, humanas, no dia a dia, no nosso bolso, no nosso dinheiro, na nossa casa, no nosso estômago, no nosso relacionamento, que são espirituais. Coisas naturais que chegam no espiritual. E Deus, justo como é, para manter a sua equidade, Ele te dá condições de, através do natural, você chegar ao sobrenatural. Ah, pastor, de que maneira eu chego ao sobrenatural? Clamando ao Senhor. Senhor, eu sou incrédulo. Aumenta a minha fé. E como eu faço isso? Através do poder da palavra de Deus. Com jejum e oração. E cuidado com os atalhos. Então eu vou jejuar de 10 ao meio-dia e vou jejuar de comer filé mignon de 10 ao meio-dia. Você come filé mignon de 10 ao meio-dia algum dia na tua vida? Que tipo de jejum é esse? Eu vou jejuar, vou parar disso, vou parar daquilo. Irmãos, vai para a palavra e vai ver o que é jejum. O jejum que te dá autoridade para vencer espírito maligno. Para de negociar e de minimizar o efeito que o jejum precisa fazer na nossa vida. Porque o jejum é mortificar a carne. O que mortifica a carne? É jejum para você. Isaías se irrita com o povo e fala, verdadeiro jejum é fazer coisa boa para as pessoas. Não é se mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Então, e ora. É difícil demais para você fazer isso?
peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Confesse que a sua fé está baixa. Peça ajuda ao Senhor com a humildade de quem conhece os seus limites, porque você descobriu que há uma medida da fé. Porque você aprendeu que a fé é um dom de Deus. E o Espírito dá esse dom para quem Ele quer. E a Bíblia fala, procurai com zelo os melhores dons. Então eu posso pedir, Senhor, aumenta a medida da minha fé. Eu posso pedir isso. Algumas espécies de malignidades. Mas eu não conheço disso. Você não precisa conhecer. Aliás, na própria lei, na nossa legislação, né, os advogados que estão aqui sabem disso, né, o fato de eu desconhecer a lei não me dá o direito de descumpri-la. Eu não conheço as coisas espirituais. Não quer dizer nada. Você está dentro delas. Quer queira, quer não queira, quer saiba, quer não saiba. Não quero me meter com isso. Não tem como. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é corpo, você é alma, mas você também é espírito. Você está nessa batalha espiritual. Por isso a Bíblia é fonte de fé. E embora você seja um discípulo, um crente, há uma medida de fé maior te esperando. Você quer uma medida de fé maior na sua vida? Você precisa dessa medida de fé maior na sua vida? Você está insatisfeito, espera respostas de Deus, tem pedido orações, quer milagres na sua vida? Pois bem, você precisa de uma medida maior de fé na sua história. E o Senhor te ajuda a conseguir isso. Porque o Senhor sabe das nossas limitações, mas você conhece as suas próprias limitações? Há uma medida de fé potencialmente maior e mais poderosa com a prática do jejum e da oração. Há uma medida de fé potencialmente maior com a prática de jejum e oração. Por que eu digo e afirmo isso? Porque Jesus disse isso. Essa espécie de espírito maligno somente será expulsa por meio do jejum e da oração. Preciso enfrentar um adversário maior? Preciso de mais poder. Preciso de mais poder? Jejum e oração. Simples assim. Encerrando, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Livro de Colossenses, ou carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2, versículo 15, está escrito, Colossenses 2,15, tendo despojado, está falando de Jesus na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, Jesus despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu todo tipo de espírito maligno. Toda espécie. E Ele tem poder para te dar, para você vencer também. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, por causa do poder de Jesus, submissos à autoridade que vem de Jesus. Por isso no livro de Judas, o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás contra o corpo de Moisés, não ousou se sentir igual a ele, mas falou: o Senhor te repreenda, ó Satanás, porque o próprio arcanjo Miguel reconheceu a medida de fé, e assim há uma hierarquia que ela vai sendo proposta ao longo do tempo. E a pergunta que eu te faço é: você quer crescer em fé diante do Senhor? Você precisa receber alguma coisa que está travada, presa na sua vida, e você talvez de uma maneira muito natural tem justificado: porque o Senhor não quer, porque Deus não faz. Pode até ser, mas dar-se-ia o caso, acaso poderia ser que a sua fé ela está em baixa e Deus está te chamando a atenção dizendo: se podes? A culpa é minha?
tudo é possível ao que crê. E encerrando, livro de Atos, fique de pé, querido. Atos, capítulo 2, versículo 4. Está escrito, Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele te capacita. O Espírito Santo, ele te capacita a cumprir o seu propósito, te capacita a realizar a sua missão, te capacita a ser mais que vencedor, te capacita a derrotar os espíritos malignos, te capacita a dizer: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? É o Espírito Santo de Deus que te capacita. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Fecha. Faz ir além.